Olá, pessoal! Hoje vamos falar de um símbolo muito importante dentro tanto dos ensinamentos das mandalas, dentro do simbolismo, dentro da alquimia, dentro da bruxaria, quantos dentro da magia. Por quê? Porque ele é um símbolo muito utilizado há séculos e séculos e ainda até hoje ele tem a força e poder que ele carrega, que é o pentagrama. O pentagrama é uma estrela de 5 pontas e ela provém de muitas crenças e muitos ensinamentos. Como, por exemplo, ela pode ter a força dos elementos, fogo, terra, água, ar, éter. Ela tem também os 5 sentidos, ou também a cabeça com os braços e as pernas, como o homem de Vitrúvio. Também os conceitos de esperança, fé, alegria, paz, é uma informação em cada ponta que ela carrega. Ela é um símbolo perfeito de harmonia e equilíbrio, pode ser utilizado sozinho ou rodeado pelo círculo, para garantir segurança e estabilidade. É uma relação do reino visível com o invisível. Sintetiza processos da vida e da consciência. Ela faz muitas funções com relação à utilização dentro das magias. Como é um símbolo muito antigo e muito poderoso, como todos os símbolos poderosos, quando descobertos pelo lado negro, ele é utilizado de forma maldosa e mal intencionada. Que não é o nosso caso, porque a gente tem a tríplice lei dentro dos nossos estudos da bruxaria, tem a lei do retorno dentro do espiritismo, tem milhares de leis que aquilo que você emana e aquilo que você faz é o que você recebe. Então nós temos que ter cautela com relação à utilização, mas que é um símbolo de poder, é. E isso, descoberto no passado, foi utilizado de forma negra, de forma negativa, de forma a deteriorar, destruir, acarretar tragédias e coisas mais, tá? Você deve, em uma noite de lua cheia, se conectar com o seu pentagrama, tá? Determinando ao deus, à deusa, aos elementos, segurando em cada parte, nomeando-a. Por exemplo, na ponta de cima, que o deus e a deusa me guiem, que a divindade. Então, em cada ponta que você colocar um elemento, você vai determinar qual é a função daquele elemento. Lembrando que os elementos trazem uma informação em si, tá? Como assim? Tem que estudar todos os elementos: fogo, terra, água, ar, inclusive madeira e metal. Por quê? O fogo? O fogo traz os elementais do fogo, as divindades do fogo, a estrutura física do fogo, a estrutura divina do fogo. Então, um elemento, ele é sempre espiritual, natural, físico, elemental e divino. Ele traz toda essa estrutura. Quando você coloca um elemento no seu trabalho, você tem que ter essa consciência de que você está invocando um todo muito grande. Não é simplesmente aquele objeto ou aquela situação em si. Envolve, na realidade, uma estrutura muito grande, visível e invisível. Porque aquilo que você está vendo é a manifestação física, é natural, é a essência daquela função que o fogo traz, mas ele também representa o outro lado que nós não vemos. E todas as divindades também conectadas a essa estrutura. Então, quando você faz uma magia com o pentagrama, que você coloca os elementos ali, você está utilizando um poder muito grande, não só da força do símbolo do pentagrama, mas também de cada objeto agregado àquela informação. E eu vou mostrar para vocês agora algumas montagens de pentagrama que nós podemos fazer. Aqui, por exemplo, eu posso montar essa estrutura, montei no chão, mas eu posso fazer na grama, na terra, em vários lugares, tá? Toda a estrutura com pedras. É importante que você saiba a função das pedras que você colocou aqui. E ele está formando o pentagrama aqui, tá? E se você vai trabalhar, por exemplo, você quer um trabalho mais sobre comunicação, então você pegue as pedras que tragam essa informação de comunicação de uma forma mais intensa. Você pode fazer toda a estrutura com aquele tipo de cristal, ou então utilizar a maior parte dele de acordo com as pedras, de acordo com o seu pedido, tá? Aqui no centro, você vai colocar o nome da pessoa que você vai tratar e também pode colocar o objetivo
dentro dele. E você pode borrifar no nome da pessoa, no testemunho que a gente chama, as poções que você faz, tá? Você pode colocar aromatizador ou o próprio óleo consagrado também, umedecer a pessoa, como se você estivesse abençoando a pessoa física ali realmente. Então você abençoa com o seu óleo consagrado. Você pode trabalhar o seu centro com um elemento fogo, um elemento ar, o elemento terra, o elemento água. Você pode trabalhar com símbolos, eu poderia colocar aqui dentro, por exemplo, um símbolo de poder. Um elemento água, eu posso colocar um pouquinho de água dentro da concha. Então, suponha que você tenha um problema emocional, que você queira tratar. Quais são as pedras que trabalham esse tema? Você vai simplesmente utilizar a maior parte, pelo menos, das pedras, ou no mínimo as pedras nas pontas da estrela, com a informação que você quer trabalhar, o seu nome com o pedido e o elemento água aqui em cima. Você trabalharia mais o quê? Mais o emocional, mais a fluidez. Pesquise a informação que o elemento traz, juntamente com a informação das pedras e juntamente com o seu pedido. Aqui também, eu já montei um espaço mágico, né? Coloquei o pentagrama, esse é de cobre. Coloquei o meu caldeirão no meio, que eu vou queimar as ervas aqui. Você pode seguir essa sequência que nós temos aqui, tá? Que foi entregue a cada um de vocês. No lugar do éter, você pode pôr uma divindade, você pode colocar um simbolismo, você pode colocar um cristal, um objeto de poder que tem a ver com aquilo que você está pedindo. O elemento água, tá? Sempre na sua taça, você vai tratar com água, por exemplo, essa daqui, ó. Inclusive tem areia aqui, ó. É água do mar. Pode ser água de cachoeira, pode ser água de mina, pode ser água de poço, pode ser... Então, sempre que você for em algum lugar que você tenha alguma água disponível, você pede permissão para a Mãe Natureza e traz para que você possa utilizar nas suas magias. Elemento fogo. O elemento terra, eu posso colocar a minha cabacinha com sementes, posso colocar as pecinhas de argila que eu fiz, posso colocar flores aqui também, posso colocar o elemento terra em si. No elemento ar, eu posso colocar o incenso, posso colocar penas, posso colocar imagens de animais que voam, por exemplo, posso colocar um defumador, ou alguma coisa queimando, que saia fumaça, que tenha o elemento da fumaça em si, tá? Então, essa é uma estrutura que pode ser feita também para realizar as magias. O quê? Qual magia? Depende da função que você quer. Então, a erva que tem que estar aqui dentro tem que ter sentido com aquele pedido que você está fazendo, tá? Se você quer uma transmutação, você tem que ver também a lua que está, coloca o nome da pessoa aqui e pede a transmutação, põe fogo na erva. Essa almofada aqui, na realidade, é tipo uma capa de travesseiro que eu fiz com algodão cru, que eu pus os meus símbolos todos. Por quê? Porque a gente sempre fica ajoelhado ou sentado no chão, tá? Dentro das nossas magias, nós estamos sempre mais próximo da terra possível. Então, isso facilita pra gente também. Se você quiser fazer o seu, é bem legal, tá? Aí, aqui tem um outro exemplo de um espaço mágico feito com um pentagrama. A ponta dele, se você puder sempre ter uma noção para onde fica o norte, seria excelente que o posicionamento ficasse em direção ao norte, porque é o ponto magnético da Terra, tá? Não tem essa noção? Não tem problema. Como que você tem essa noção? Você veja aonde o Sol nasce, onde o Sol nasce é o leste. O outro, à sua frente, é o norte. Tá? Então aqui, por exemplo, o pessoal fala assim, ah, mas o que você pôs essa corujinha aí, essa coisinha, esse bichinho aí? Simplesmente, ela é um símbolo de um animal de poder que eu posso colocar ali dentro do meu ponto de referência, que seria o éter, na nossa tabelinha, tá? Eu posso fazer a representação em imagens, tá? Água, fogo, terra, aqui seria o ar, na realidade tem uma madeira, mas você pode fazer representação em visualização. Apesar de que quando você acende um fogo, na realidade já está realizando uma transmutação,
tá? Aqui no centro eu posso colocar um incenso, eu posso colocar flor, eu posso fazer com ervas em vez de pedras o meu círculo, posso fazer com a minha mão, com a minha varinha, com o meu atame, com objetos assim. Então, montar um espaço mágico é um espaço, na realidade, muito sagrado e com o pentagrama que você pode realizar não só os seus pedidos, mas consagrar os seus objetos de trabalho, também colocando em cima do seu pentagrama, cada objeto que você for consagrar, você coloca aqui em cima, certo? São muitas maneiras de trabalhar, essas são apenas algumas que nós vamos falando. Se você vai tratar uma pessoa, o nome dela vai ficar aqui no centro e você pode colocar elementos aqui em cima também. São muitas maneiras. Eu quero que vocês observem essas daqui e nós vamos apresentar ainda umas outras e vocês também vão ter intuição do que criar, tá? Aqui eu poderia colocar uma divindade como, por exemplo, Danu, poderia colocar a imagem de Danu. A coruja, ela não é só, pode ser, nós vamos fazer os exercícios ainda de buscar o nosso animal de poder dentro da bruxaria, mas ela representa a sabedoria. Então você pode utilizar ela como um simbolismo daquilo que você está pedindo também. Sempre a informação tem que acompanhar um conjunto da sua realização de desejos, de pedidos, tá? Vamos prestar atenção nisso tudo. E aponta para cima. Então, se você está aqui, seria o seu polo sul, o seu polo norte está direcionado para o norte lá. Então, seria norte, sul, leste, oeste, tá? Mais ou menos assim, como se estivesse alinhado aqui, tá? Em uma noite de lua cheia, você deve se conectar com o seu pentagrama. Como? Montando o seu espaço e determinando que o Deus, a deusa, os elementos, cada um deles, você toca eles, se for a vela, você segura a vela, põe a mão no copo, põe a mão do lado do incenso, toque os elementos, tá? Que eles na realidade, eles possam te dar segurança, com a ponta para cima, quando você fizer alguma determinação, nesse momento, na realidade, né, de consagração do teu pentagrama, que o Deus e a deusa te guiem, que as divindades que você lembrar, que você mencionar, que vier na sua intuição, possam também te ajudar nos seus trabalhos que você vai fazer. E quando você colocar, por exemplo, a mão na terra, tá? Você pôs a mão na terra, que a mãe terra me guarde, que a água lave as suas emoções e torne-as fluídas, que o ar ele te inspire, te intua, te dê a visão e a atenção para os seus trabalhos. E que o fogo transmute tudo o que for necessário para limpar e purificar. E o que você usou aqui, a divindade, você pede de acordo com a função que ela tem. Que essa coruja, que as corujas dentro dessa magia possam estabelecer a conexão e a sabedoria para eu utilizar tudo isso daqui, eu despertar a sabedoria em algum ser de acordo com o seu pedido, tá? E assim vamos, realizando de uma forma segura, mas nos conectando aos elementos, trazendo essa força para dentro de nós, fazendo com que essa verdade seja realmente de dentro do seu coração. Um beijo para você e até a próxima aula.